pessoal, diretamente dos estúdios da Redminds, estamos aqui com mais um episódio do VVV, Vendas, Velhos e Vinho. Muito bem, eu sou o Flávio Nussbaum, estou aqui do lado do meu grande amigo Zé, mais de 30 anos que a gente convive juntos, trabalha juntos, briga juntos, enfim, muitas histórias, muitas vivências, e vamos falar um pouquinho mais sobre vendas para todos vocês e compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Falando já do nosso querido amigo e colaborador da escolha dos nossos vinhos, o famoso Bira. Grande Bira, muito obrigado Bira. Bira do Empório Vinho do Sul, ele e a Simone nos ajudam a fazer a seleção do vinho e nos fornecem esses vinhos. E junto, obviamente, aqui também dos nossos parceiros da Redminds, aqui onde a gente utiliza os estúdios deles para fazer as nossas gravações. Pois bem, antes de mais nada, pessoal, por favor, se você está chegando aqui agora, assine o nosso canal, acione o sininho, dá um joinha para que o algoritmo do YouTube entenda que tem que compartilhar isso mais com outras pessoas. Compartilhe você também com seus amigos e comente. Comente bastante, a gente, como eu sempre digo, adora comentários bons e ruins, com o mesmo carinho responderemos. Pois bem, o tema de hoje é que a gente já até comentou em outros podcasts que a gente achava que precisaria falar sobre ele, é o tal do ICP. Para quem não sabe, ICP vem do inglês de Ideal Customer Profile ou perfil do cliente ideal. E como eu costumo sempre dizer, tão importante quanto eu saber quem eu quero como cliente, é eu saber quem eu não quero como cliente. Exatamente. Saber quem você não quer já é um grande passo para achar quem você quer, na verdade. E o problema de você não saber exatamente qual é o seu ICP é você ficar navegando no mar sem bússola. Se você encontrar um barco, tá tudo bem, mas se você não encontrar também, você não sabe como encontrará. Eu acho que ter a noção de qual é o seu cliente ideal passa por entender onde é que você faz diferença, para quem você faz diferença, o quanto pagam nessa diferença. Com isso você sabe de fato para quem você tem que vender. E aí vai ser mais curto o teu tempo de venda, talvez seja mais eficiente a sua venda e com certeza o seu cliente será um cliente mais feliz. Eu tenho uma história ótima com relação a isso que aconteceu comigo, já tem uns 2 ou 3 anos isso. Eu um dia estava trabalhando ali no meu escritório, eu já já era sócio da nossa empresa de consultoria, né, Zé? E um dia eu estava lá no escritório e entra o WhatsApp de um amigo meu, que você conheceu, porque nós trabalhamos juntos na mesma empresa, o Valente, e ele mandou uma mensagem assim: Flávio, eu estou almoçando aqui com a diretora de uma multinacional, empresa anterior que ele tinha trabalhado, e ela me disse que estão lançando um produto novo no mercado e eles estão precisando contratar uma empresa para fazer consultoria para criar uma estratégia de go-to-market, que é um dos serviços que a gente oferece ali, uma das áreas que a gente oferece de consultoria é justamente estratégias de marketing e vendas dentro da nossa empresa. E ele perguntou: posso te indicar? Eu li aquela mensagem assim no meu celular, olhei para ele e sem o menor pudor respondi não e mandei. Às 2 horas depois toco o meu telefone e falou: Flávio, você entendeu a minha mensagem? Esse nosso amigo ligando para mim: você entendeu essa mensagem? Você disse que você não quer vender para a empresa multinacional XYZ? Não vou fazer aqui fazer propaganda de outras empresas, né? Eu falei: não. Ele falou: como você não quer vender? Eu falei: sabe por quê? Porque não é meu ICP. Ou seja, o que acontece? Eu tenho muito claro na minha empresa de consultoria qual é o meu cliente típico. Meu cliente típico é uma empresa média, normalmente familiar, normalmente em fase de sucessão ou de profissionalização. Ou seja, uma grande multinacional não é o meu ICP. Por quê? Porque vamos supor que vou praticar empatia e me colocar no lugar ali da diretora dessa grande multinacional. Vamos supor que ela tivesse contratado a minha empresa, em vez de contratar uma das grandes empresas de consultoria que iam cobrar 20 vezes mais caro do que eu ia cobrar. Se o projeto desse errado, sabe o que ia acontecer com ela? Ia ser demitida. O chefe dela fala: tá vendo? Contratou aquela empresa de fundo de quintal, você está demitida, sua incompetente. Agora, se ela contratar aquela famosa empresa multinacional de consultoria, gastar 20 vezes mais e o projeto der errado, é capaz dela ser promovida. Porque ela vai falar: contratei a melhor empresa de consultoria do mundo. Se não deu certo, é porque não era para dar. Então, para que eu vou acender vela boa para mal defunto? Se eu sei que a minha chance de vender para essa multinacional é tão pequena, para que eu vou perder tempo? Gastar tempo, esforço e dinheiro para tentar vender. Então, por isso que é tão importante saber quem é teu ICP, para saber quem você quer como cliente e quem você não quer como cliente. E eu queria falar das variáveis de cada ICP, né?
que eu falei aqui anteriormente, que a gente tem que entender que cliente de fato eu faço diferença. Então esse cliente de fato que eu faço diferença é só assim que eu encontro meu ICP? Não. Esse cliente que faz a diferença, que você faz a diferença para ele te paga bem para isso? Se ele não paga bem para isso, não adianta você fazer diferença. Se ele paga bem, se você faz diferença, você entrega bem? Porque se você não entregar bem, você vai ter um exército de gente descontente contigo, te gerando feedback horrível e você não vai crescer no mercado. E aí também tem a parte financeira, porque o cliente pode achar que o que você faz é bom, ele pode gostar do seu preço e ele pode querer fechar com você. Mas se o cliente é um cliente que paga a cada 90 dias, isso faz bem para o fluxo financeiro da sua empresa? Talvez não seja um ICP. Não vamos dar os nomes aos bois, mas existem empresas famosas do setor de varejo que dão uma canseira de quase meio ano para pagar uma fatura. Então, é o modelo que elas operam e quem quer vender para elas precisa operar nesse modelo. Seria o ICP da minha empresa? Não, eu não consigo ter fôlego para ficar tanto tempo sem receber. A ponto, e não só varejo, mas indústria também, eu tenho um caso muito emblemático, um cliente meu que aconteceu exatamente isso. Eles venderam para uma grande indústria, um grande varejista, tanto faz, não vou também dar nome aos bois aqui, e eles falaram, nós vamos pagar em 120 dias. Bom, eles puseram aí no financeiro, algum custo ali para custo do capital, 120 dias. Só que esse cliente deles não aceita que você emita um boleto. Eles pagam com depósito em conta. É isso aí. E aí quando bateu 120 dias, não pagaram. Exato. Aí a área financeira ligou lá para o cliente e falou, escuta, vocês falaram que eu pagar em 120 dias, então foi ontem. Não, agora a gente reprogramou o seu pagamento para daqui a 30 dias. Mas nós somos bonzinhos, viu, Zé Geraldo? Você que está dizendo que eu estou atrasado, mas eu vou pagar daqui a 30 dias. Agora, se você quiser antecipar esse pagamento para hoje ou para amanhã, eu te faço um desconto. Me dá X% de desconto que eu te pago amanhã. Que legal, né? Bacana, né? E como fica o tal do fluxo de caixa? Ou seja, você tem fôlego para aguentar esse tipo de situação? Então, essa característica do ICP é importante. E é por isso que eu digo que são várias variáveis. Agora, a importância de você saber o ICP correto, e aí vai uma dica. Se você acha que não sabe, tem dúvida do que contrate uma pessoa externa para fazer esse trabalho. E eu não estou falando para você contratar o Flávio, não. Contrate uma pessoa externa. Claro que se for o Flávio, você está em boas mãos. Mas existem vários profissionais de mercado. Eu trabalhei muito com um grande amigo meu, Marcelo Parque, fazendo esse trabalho na empresa, e é muito interessante, porque você acaba passando por um trabalho de conhecimento do seu próprio cliente. Então é feito entrevistas com os seus clientes para entender de fato onde é que você faz a diferença. E quando você acha aonde você faz a diferença, daí você fala que clientes são parecidos com esse. Que cenário. Deixa eu aproveitar esse teu gancho, Zé. Eu vou compartilhar com aqui, você sabe, a gente já falou tantas vezes aqui nos nossos podcasts que o nosso grande objetivo com construir e manter esse podcast é compartilhar conhecimento. Então eu vou compartilhar com a turma aqui 6 passos, que é uma metodologia que eu construí para ajudar os meus clientes a identificar esse ICP. E de novo, eu concordo contigo que às vezes um olhar externo ajuda bastante, mas se você quiser fazer sozinho também, se você seguir esses 6 passos, é capaz de você pelo menos começar a ter um cheiro. Vou passar muito rapidamente para ele. Vamos lá. Primeiro passo, o que é? Identifique quais são os casos de sucesso que você tem na sua empresa nos últimos meses. O que você teve de sucesso de vendas? Que tipo de cliente, com que tipo de cliente você teve sucesso? Depois... Sucesso teu e do cliente. Claro, porque não adianta você vender e o cliente ficar insatisfeito, né? O bom cliente é o cliente que continua comprando de você, recomenda você para outros, porque melhor do que eu falar bem de mim mesmo é quando os outros falam bem de mim. Essa é a melhor propaganda que existe. Segundo passo, depois de você obviamente registrar os seus casos de sucesso, você tem que registrar também que produtos ou serviços que fizeram a diferença para o teu cliente. Algumas empresas só têm um produto ou serviço, obviamente isso é mais fácil, mas tem outras empresas que têm uma variedade de produtos e serviços. Terceiro passo, quais são os segmentos de mercado que você teve casos de sucesso?
Porque às vezes você pode descobrir que você tem clientes em segmentos diferentes que você fez sucesso. Então você amplia um pouco essa possibilidade. Você pode ter feito sucesso por acaso também. Por acaso. Ele não é o seu segmento. Exatamente. Então quais de fato são os segmentos que você fez sucesso? Terceiro passo importante é você ter clareza de qual é o tamanho do cliente típico com quem você faz sucesso. Como eu falei agora há pouco, a minha empresa de consultoria está focada em médias empresas. Significa que eu não trabalho com grandes empresas? Claro que eu trabalho, mas é exceção. Mas grande parte dos nossos negócios a gente faz com média empresa. Eu sei que o cliente típico meu é média empresa. O quinto passo, qual é o perfil desse cliente que eu tenho mais sucesso? O que eu quero dizer com perfil? Porque uma empresa faz negócio com outra empresa, mas a gente já falou isso várias vezes no nosso podcast, ou nos nossos podcasts, que são pessoas fazendo negócio com pessoas. Então qual é o perfil dos dirigentes ou dos interlocutores que você faz negócio, você tem mais sucesso? E o último, e talvez tão importante ou mais importante de todos, quais são os pré-requisitos que um cliente precisa ter para que você consiga fazer a diferença para ele. Pega o exemplo da tua empresa, né, Zé? Profundas. Pega o exemplo da tua empresa, né, Zé? Se você pega uma empresa, se você pega um cliente que tem todos os perfis, mas ele não tem aquele pré-requisito, não tem um profissional do lado da empresa que consiga fazer uma boa interface com a tua equipe de entrega e assim por diante, por mais que tenha todo o resto, talvez você não vai ter sucesso. Então, como dica para a turma, se alguém quiser tentar dar os primeiros passos no desenho do ICP, talvez começar a responder com profundidade essas perguntas pode ajudar. É verdade. E esse exercício é um exercício que vai fazer bem para a própria empresa. Porque às vezes você oxigena o que você faz e como você faz. Talvez você está gastando um tempo enorme, um esforço enorme para atender um cliente que não está tão feliz. Isso é difícil, isso desmotiva as pessoas, isso faz com que a empresa fique tensa. Talvez era melhor você não ter aquele cliente. Exato. É difícil eu falar isso, tá? Porque para mim todo cliente não é descartável. Mas num caso desse, com uma análise mais profunda, um cliente pode ser descartável, porque ele pode atrapalhar o desenvolvimento da sua empresa. Sabe que isso já aconteceu comigo uma vez numa empresa que eu trabalhava? Eu fui vender para um cliente, percebi que a solução que eu tinha para oferecer para ele não ia atender a necessidade dele e falei, olha, infelizmente o que aparentemente eu ia te oferecer não vai atender a tua necessidade. Voltei para o escritório, meu chefe lá me comeu com vidro e tudo, porque como que você não vendeu? Que absurdo! Aqui a gente primeiro vende, depois se vira para entregar, não sei o que lá. Bom, resumo de uma história longa, eu não fiz negócio com esse cliente, mas eu ganhei tanta credibilidade com ele, por esse não, que eu ter dito não quero vender para você, que depois eu fui trabalhar em outras 3 empresas, e naquelas 3 empresas eu vendi para ele. Por quê? Porque você ganha a confiança daquele teu interlocutor. Credibilidade. Você ganha credibilidade, sim. E uma coisa importante, quando a gente tem a ideia de montar uma empresa, ou vai para uma empresa, a gente quer vender, quer ir atrás, é natural que a nossa boca, ela abra bastante. Porque, não, eu quero ir, e aí vocês podem ler como boca do funil, né? Eu quero ir atrás disso, eu quero fazer aquilo, eu quero testar aquilo. Quase que atira para tudo quanto é lado, né? É a pior, podem ter certeza, é a pior estratégia que existe. Embora vai parecer muito produtiva, porque você vai começar a ter trabalho o dia todo, prospectar um monte de gente, ter conversa diferente, falar com outro, você vai achar que você está super produtivo, você está no caminho certo. Na verdade, você não está no caminho certo, você está no caminho errado. Vai demorar para você entender qual é o seu papel. Então, você abre a boca do funil de uma forma, saindo prospectando para tudo quanto é lado. Zé, já que você falou em abrir, vamos segurar um pouquinho isso aí e abrir o vinho? É uma boa, vamos abrir a boca do vinho. Vamos abrir a boca do vinho, vamos lá. Então vai abrindo o vinho aí como sempre, que já é tradição, mostrar você se atrapalhando com o saca-rolha. Com o seu saca-rolha Le Creuset. Você se atrapalhar com o saca-rolha e eu falar do vinho, né? Então vamos seguir a tradição. Olha só, né? Nós estamos aqui com, mais uma vez, obrigado Bira, Simone, Pório Vinho do Sul. Nós estamos com um Marcelin 2021 da Caetano Vicentino. Mais um vinho nacional, mais uma vez. Mais um Marcelin, não é o primeiro Marcelin. Não é o primeiro Marcelin. Da campanha gaúcha, mais um vinho lá do nosso Rio Grande do Sul. Esse, como a gente já falou anteriormente, né, o Marcelin, uma uva francesa, não é isso, Zé? De origem francesa, mas que se adaptou muito bem aqui no Brasil. Enfim, é um vinho bastante interessante que ele tem corpo, ele tem tanino, ele tem acidez.
comer com uma pizza mais gordurosa, uma 4 queijos, uma calabresa. Eu falei que ele se atrapalha com vinho, você viu, pessoal? Você viu que ele não se dá bem com o saca-rolha, mas eu faço de propósito, viu, para ver se ele aprende algum dia lá. Esse seu saca-rolha é horrível. É porque o saca-rolha fala francês, você tem dificuldade com francês, pelo menos. Ele é um estraga-rolha, não é um saca-rolha. Le Creuset faz saca-rolha, estraga-rolha. Olha isso. Não é a pecinha que está segurando o saca-rolha, não. Vai estragar? Olha aí. Estragou! Estragou a rolha. Que vergonha, meu Deus. Eu falei pra você. Você quer parar de passar vergonha? Quer que eu abra, Zé? Não, eu vou continuar aqui. Você vai continuar. Enfim, mas voltando aqui a falar do nosso Marcelan, da Caetano Vicentino. Ele com uma boa pizza, uma coisa mais gordurosa, uma calabresa, uma massa com condimento, enfim, eu acho que ele vai cair muito bem. Vamos esperar o Zé terminar de abrir e vamos, obviamente, experimentar. Deixa eu trazer as taças aqui para cima, pra gente provar esse nosso vinho aqui. Não comprem esse saca-rolha do Flávio, isso é horrível. Deus do céu. Isso não funciona. Comprem o saca-rolha, Quebrou a rolha. saibam fazer, é só saber fazer. Deus do céu, viu? O Zé tem mais dificuldade, eu entendo, mas eu faço isso para ver se ele um dia evolui e consegue. Vai, serve o vinho aí, Zé. Vamos ver isso aqui. Olha a cor, olha que cor linda, olha. Realmente um rubi super escuro. Uma lágrima interessante. Vamos ver. Um nariz maravilhoso, hein? Tem bastante álcool no bicho, hein? E sabe que, olha, eu tô vendo aqui na ficha técnica 12,9 de álcool. Nem teoricamente é tanto assim, né? Mas veio. Tem uma ameixa preta assim bem forte esse vinho, tá? Sabe que esse para quem acompanha a gente abriu um Marcelan aqui há uns episódios atrás, que é um Marcelan um pouquinho mais doce. Esse é um pouquinho mais robusto, você sente um pouco mais corpo, de corpo nesse vinho. Muito bom. Mas voltando. Mas só pra gente terminar o assunto vinho, a gente volta, né? Olha que interessante, né, Zé? Abrimos 2 Marcelans, ambos do Rio Grande do Sul, e animais completamente diferentes um do outro, né? Totalmente diferente. Essa que é a beleza desse mundo do vinho que a gente gosta tanto, né? Mas vamos voltar aqui para abrir a boca, Zé. Então, o problema de abrir a boca do funil é você chega já cheio de motivação e vai pulando para tudo quanto é lado. Você vai abrir a boca do funil de tal sorte que você vai se perder nele. E você vai acabar talvez vendendo por sorte e não porque você fez de fato um trabalho bem feito. Então acho que sempre deve existir um estudo preliminar de ICP, independente da empresa que você entra, ou da empresa que você vai abrir, ou do produto que você vai vender, e até na vida dessa empresa. Então você tem um ICP. Com o tempo, esse ICP precisa ser revisto, porque talvez você mude o seu ICP. Que foi o que aconteceu com a tua empresa, né, Zé? Você lembra? Aconteceu com a minha Fez empresa. Um trabalho lá com o parque inicial do ICP, depois eu vim te ajudar um pouquinho, e à medida que a gente começou a conviver e implementar aquela estratégia, a gente foi percebendo que, eu não sei se o ICP mudou a definição do ICP, eu acho que as duas coisas, porque a tua empresa também evoluiu na oferta, no produto, no serviço, né? Exatamente. Mas se a gente olhar o ICP original desenhado e o ICP que hoje vocês estão focados, são bichos bem diferentes, né? Acho que tem evolução tecnológica, tem evolução de mercado. De produto e serviço. É muito, assim... É dinâmico. Muito vasto aí, é dinâmico. Acho que por isso que o ICP deveria não só ser um formato de revisão de tipo de cliente, mas uma rotina, né? Se ele virasse uma rotina das empresas, claro, não que você vai ter que se esconder agora no trabalho de achar o ICP para ter que vender, não é isso. Mas se você periodicamente sentasse para rever o seu ICP ou ajustá-lo, a sua chance de venda aumenta bastante. Eu vou pegar esse teu gancho de revisão, porque eu acho que isso é extremamente importante, não só para o ICP, mas para praticamente tudo que gira em torno de uma estratégia de uma empresa. Lá na nossa empresa de consultoria, a gente vende, por exemplo, construção de planejamento estratégico para o nosso cliente, e a nossa metodologia preconiza que eu construo o planejamento estratégico, eu a cada 4 meses faço uma pequena parada
para verificar se precisamos fazer ajustes ou não na estratégia, e é o momento que a gente deveria se questionar também se o nosso ICP sofreu alguma alteração. Ou seja, cada 4 meses a gente faz pequenas paradas e pelo menos uma vez por ano, depois que completar um ano o planejamento, 2, 3, 4, pelo menos isso a gente faz uma parada um pouco mais robusta para daí fazer ajustes mais profundos. Eu acho que as empresas poderiam aproveitar essas pequenas paradas de pequenos ajustes de rota da estratégia para, no mínimo, questionar se tem algum ajuste de ICP necessário a ser feito. E aí eu acho que então tem 3 dicas que os nossos queridos ouvintes podiam ter. A primeira delas é, eu nunca ouvi falar, não sei muito o que é ICP e tal. Tem que se fazer um trabalho para entender qual é o seu ICP. Se você não se sente confortável, se não se sente confortável, chama alguém de fora para te ajudar. Eu acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você já tem um ICP. Tá ótimo. Revisa o seu ICP. Talvez o mercado, o seu serviço, o seu cliente o comportamento pode ter do consumidor evoluído de uma forma que o seu ICP não é exatamente o ICP que era no passado. Então, fazer uma revisão. E se você regularmente já olha o seu ICP, a dica é que você está no caminho certo e que você tem grande chance de continuar fazendo sucesso. Mas olha só, vou pegar o gancho aqui do que você falou, você está no caminho certo, porque eu costumo dizer que o processo de vendas e a conquista do cliente é quase um processo de, entre aspas, de fé, de você acreditar que esse é o caminho. Por quê? Porque muitas vezes você vai lá, batalha, luta, tenta e não consegue, mas a insistência, a persistência e o foco no seguir adiante é fundamental. Flávio, você agora me deixou com uma pulguinha, porque estou até escrevendo aqui, caminho de fé, né? Quando a gente começou esse podcast, um dos nossos objetivos era desmistificar essas grandes teorias, métodos, formas mágicas vendem pela internet, né? E se a gente pensa de que todo o formato de uma venda acaba sendo um caminho de fé, não existe método, porque para fé não tem método. Para fé tem crença, para fé tem outros tipos de, digamos, soft skills, não de hard skills, totalmente diferente do que um método salvador, uma forma que agora você vai vender com 12 passos e vai ser o vendedor mais famoso de todos. Esses caras, para mim, são ótimos vendedores de curso. Mas você tem que acreditar no processo. Exatamente. Tem que acreditar no processo, no que você desenhou, no seu estudo, no seu produto, no seu serviço e, de fato, no teu foco e, no final do dia, que você, de fato, conseguiu definir o ICP ideal para o teu produto, para o teu serviço. Agora, definir o ICP. Como é que eu consigo provar que esse ICP que eu defini é o correto? A pergunta é ótima. Eu gosto de você porque às vezes... Só às vezes. Só às vezes, não é todo dia. Isso. Mas às vezes você faz boas perguntas. E olha, gente, o mais legal é que eu guardo as perguntas e eu não conto para ele. Então eu sempre faço as perguntas sem ele saber para testá-lo. Afinal de contas, quem é professor da Dom Cabral aqui é ele, não sou eu. Então eu pergunto e ele responde. E como eu costumo dizer que eu tenho mais perguntas do que resposta, eu lhe pergunto, portanto, Zé. Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos voltar. Como que a gente confirma que nosso CP está certo? Eu acho que a gente confirma no dia a dia, de fato, em conseguindo lograr sucesso, vender o teu produto, o seu serviço, o cliente reconhecer valor, estar satisfeito e te recomendar para terceiros. E aí, isso passa muito por um outro tema que a gente, quem sabe até pudesse gravar um pouquinho um podcast no futuro sobre isso, que é você avaliar a satisfação do seu cliente. Ou seja, você perguntar para o teu cliente, olha, eu te vendi esse vinho aqui, mas você provou o vinho? Porque a vinícola vende o vinho para o cliente, o Bira vende o vinho lá para o cliente, e aí fica uma dica aí, Bira, fica para você a dica aqui, Bira e Simone. Vocês vendem o vinho para o cliente, mas não mandam uma mensagem de pergunta, e aí, provou o vinho? Gostou? É esse vinho mesmo? Esse é o gosto que você esperava nesse vinho? Essa é a experiência que você esperava? Então, você fazer o próximo passo, que é ir até o cliente e pegar um retorno, um feedback, te ajuda a retroalimentar para te trazer mais segurança se o ICP está correto. Eu seria mais simplista na resposta. Então, por favor. Para mim, você consegue validar que seu ICP está certo quando sua empresa está
navegando no sucesso. Não tem Por quê? dúvida. Se o seu ICP está certo, o cara está comprando feliz o que você está vendendo e está pagando o que vale. E você está recebendo margem por isso. Então a sua empresa só não está dando certo se você tiver algum outro problema na engrenagem que não seja isso. Perfeito. Mas provavelmente se você tem uma empresa que está crescendo e com sucesso e vendendo bem, você está com seu ICP correto e o inverso é verdadeiro. Talvez se você está tendo problema nas suas vendas, ou na obtenção de cliente, ou na satisfação do cliente, vale o exercício para você entender se você está vendendo para o ICP correto. Ou na recompra do cliente ou na recomendação dele. Também. Por isso que eu sugeri também do perguntar ao cliente. Mas eu concordo contigo, eu acho que o crescimento, o sucesso, o atingimento das suas metas, do que você desenhou, não deixa de ser uma proxy que te mostra isso. Outro ponto que eu acho que pode ser um tema também, Flávio, da gente discutir, é ouvir o cliente. Exato. O cliente diz tudo para você. Numa simples conversa ele diz se ele vai cancelar o seu serviço sem falar que ele vai cancelar. Ele diz se ele vai renovar com você sem falar que ele vai renovar. Ele fala se ele gosta de você, se ele gosta das pessoas que interagem com ele. E ele fala se ele está satisfeito ou não. Por isso que eu sempre digo para todo mundo na empresa que o segredo está na rua. E quando eu falo na rua, é na casa do cliente, não Sabe dentro do escritório. Isso que você está falando é super importante. Outro dia eu estava lendo um estudo, não me fala a memória agora de quem ele escuta, não sei se era de Harvard ou de quem que era. O nosso público entende falhar a memória porque são vendas velhos e vinho. Pois é, mas me falha a memória que era estudo, mas o interessante é o seguinte, justamente estavam perguntando para empresas que compram de outras empresas ou para pessoas que compram de empresas e perguntavam exatamente isso. Você acha que o teu provedor de produto ou serviço perguntou o suficiente para você, conversou o suficiente com você? E surpreendentemente a resposta que a gente recebeu no estudo é que é não. Ou seja, é um erro tão básico, é tão óbvio, mas muitas vezes as empresas esquecem de simplesmente conversar com o cliente, bater um papo com ele. Vamos lembrar que independente do CNPJ, quem compra é um CPF. Exatamente. E esse CPF é um ser humano e seres humanos gostam de falar, gostam de ouvir, gostam de conversar. Ainda mais latinos. Exatamente. Muito bem, Zé, estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Mais uma vez, passa rápido o tempo quando a gente está se divertindo, né? Impressionante. Exatamente. Mas, de novo, acho que ficou aqui a mensagem de falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, ICP, que é tão, eu diria que negligenciado por tantas empresas que eu conheço. Tá? Exatamente. Então, acho que fica a dica para o pessoal. Eu queria mais uma vez agradecer Red Minds, nosso estúdio onde a gente grava, Empório Vinho do Sul, que nos ajuda aqui na nossa seleção e fornecimento de vinhos. E mais uma vez, obviamente, obrigado, Zé, pela companhia, pelo obrigado papo. às pessoas que têm a paciência de nos escutar, nos assistir e ficar vendo a gente falar esse monte de coisa aqui. É com uma melhor intenção possível. De novo, a gente não está aqui para ditar regras, para falar que a gente está certo. A gente está aqui só para desmistificar muita coisa que é falada hoje em dia por aí, por pessoas que até têm irresponsabilidade ao falar para audiências tão grandes. E compartilhar com vocês baseado em vivência, em experiência. Não baseado em eu li no livro, ouvi dizer. Em velhice. Saúde. Saúde, até a próxima, Até gente. a próxima. Saúde, pessoal. Valeu.